Rotas em Foco veio ao Salão do Turismo, conheceu o novo presidente da Embratur, Flávio Dino, que tomou posse há menos de um mês. Tudo bem, Flávio? Bem-vindo. Tudo bem, Arthur. Um prazer falar com você. Quero cumprimentar todos que fazem o Rotas, uma publicação de grande prestígio, e todos que nos assistem nesse momento. Flávio, vamos começar. Como que o turismo chegou a você? Como que você chegou ao turismo? É um desafio que foi determinado pela presidenta Dilma, a partir de uma necessidade encontrada por ela de compor essa equipe de governo, levando em conta novos desafios. Nós temos uma estratégia muito bem posicionada, caracterizada pelos sucessivos planos, seja nacionais de turismo, seja os planos Aquarelas, que foram editados. É uma equipe técnica de grande qualidade, muito bem dirigida pelos que me antecederam. Agora nós temos também, ao mesmo tempo, desafios novos que levaram a presidenta Dilma, a partir de critérios políticos e técnicos, chegar exatamente a essa definição da minha presença na Embratur. Eu me sinto muito confortável, me sinto muito bem acolhido por todo o trade turístico, pela imprensa especializada, e muito disposto, com entusiasmo, espírito cívico, a agregar experiência política e jurídica a essa tarefa de dirigir a Embratur. E em que momento da sua vida chegou isso? O que você estava fazendo antes de assumir a Embratur? Eu fui juiz por 12 anos, depois fui deputado federal na legislatura passada, enfrentei um desafio de ser candidato a governador no meu estado. Após a conclusão do mandato de deputado federal, voltei a me dedicar à minha profissão de professor e de advogado, até que veio o convite por intermédio da ministra-chefa da Casa Civil e do ministro Pedro Novaes. Estou aqui hoje dando continuidade a essa trajetória de dedicação ao serviço público no Brasil. E o fato de ser no Maranhão é só coincidência ou isso pesou para a sua escolha? É uma feliz coincidência e tenho uma relação muito cordial com o ministro Pedro Novaes, e acredito que nós vamos conseguir estabelecer um clima de trabalho muito produtivo e usando exatamente a complementação que há entre as esferas de competência do Ministério do Turismo, como a instância de formulação das políticas públicas de turismo, e essa missão específica da Embratur de promoção do Brasil, visando a ampliação da nossa presença no mercado do turismo internacional. E me sinto, por isso, também muito confortável no exercício dessa missão, no exercício dessa função. O senhor falou da sua experiência jurídica. Os antigos presidentes da Embratur sempre criticaram, de certa forma, o modelo da Embratur, que é um pouco emperrado, tem uma burocracia e não tem uma agilidade para responder às crises momentâneas, porque o mundo passa, né? Os mercados emissores. Como é que o senhor vê essa questão do formato da Embratur, que hoje é um instituto, de ser uma fundação? Ou tem um outro essa questão institucional é de grande importância. A Embratur vai completar agora em novembro 45 anos. Foi criada como empresa pública ainda no tempo do regime militar, depois passou por sucessivos redesenhos. Um deles acabou definindo, primeiro por pareceres jurídicos, depois por decisão do Congresso Nacional e do governo, de que ele assumisse a forma de autarquia. Eu, de fato, compartilho dessa visão, segundo a qual não é a forma institucional mais adequada. Nós precisamos de maior flexibilidade de meios, inclusive para a celebração de parcerias com o setor privado, que evidentemente é quem executa a política de turismo, e por isso mesmo tem tomado iniciativas visando a aprofundar essa reflexão. Essa semana mesmo reuni com o empresário Jorge Gerdau, que por designação da presidenta Dilma preside a Câmara de Gestão do Governo Federal, e coloquei a ele exatamente esse desafio em comum, de nós, em parceria, Embratur, Ministério do Turismo, Câmara de Gestão, Casa Civil, Presidência da República, redesenharmos a governança do turismo no Brasil, qual é o ponto adequado para essa tarefa, levando em conta exatamente esse novo patamar que nós estamos buscando e haveremos de alcançar. Isso tem um prazo? Nós queremos até o final do ano esgotar isso, porque nós temos, de modo coerente no governo, percorrido esses desafios institucionais. Foi criada a Secretaria de Aviação Civil, a Autoridade Pública Olímpica foi aprovada, aprovamos recentemente o regime diferenciado de contratações, o chamado RDC. No âmbito do Ministério do Turismo foi editada a Portaria 100, que institui o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. O ministro Pedro Novaes tem anunciado medidas institucionais relativas ao registro de hóspedes. Portanto, há uma preocupação com a definição do marco normativo em que se dará a nossa
participação, a nossa atuação, sobretudo tendo em vista os grandes eventos que se projetam nos próximos anos. Por isso, em congruência com esse esforço geral do governo, é que nós pretendemos, até o final do ano, ter um desfecho para essa reflexão, que já vem de alguns anos, em torno de qual é a forma. Porque, neste caso, Arthur, a forma é conteúdo. A forma não é um detalhe. A forma define a natureza das parcerias com o trade turístico, e por isso que ela é importante. O senhor falou de desafios que o turismo brasileiro tem, mas também falou de conquistas. Mas como se posiciona o Brasil hoje? O que a gente já pode comemorar e o que ainda falta para o Brasil como produto turístico mundial fazer? Nós temos muito o que comemorar, inclusive aquilo que falta fazer temos que comemorar também, porque vamos ter ainda falta, né? E nós perdemos ainda. E o que é mais exato, e o que é mais importante, Arthur, é que nós temos hoje a convicção de que aquilo que falta será completado em breve. Nós temos uma trajetória de êxitos, apesar de daqui e da colar se erguerem críticas, mas nós conseguimos nos manter numa circunstância difícil da grande crise da economia mundial a partir de 2008, num patamar médio em torno de 5 milhões de turistas ano. De 2003 em diante, crescemos o ingresso de divisas oriundas do turismo na ordem de 139%, é um número que merece ser repetido, 139%. Ano passado nós tivemos o ingresso de divisas da ordem de 6 bilhões de dólares, e estamos projetando um ano de 2011 melhor ainda. Os números parciais de janeiro, maio mostram o ingresso da ordem de 2 bilhões e 880 milhões de dólares, o que significa que, somando isso com o crescimento de desembarques internacionais da casa de 20%, neste caso, e no caso do ingresso de divisas da ordem de 15%, nós possamos aí com muita tranquilidade, muita serenidade, cientificamente, afirmar que no final de dezembro vamos ter um êxito a mais a comemorar, que é exatamente o crescimento do número de turistas estrangeiros no Brasil. Mas como é que é trabalhar com tantos desafios? O senhor falou, tem coisas que a gente sabe que não vai mudar. O Brasil vai continuar caro se a política econômica for essa que está aí. Como é que é vender um produto caro? Como é que o Brasil tem que se posicionar para ter mais turistas comprando um produto que é considerado caro? O Brasil não é caro em si mesmo. Naturalmente, nós temos uma questão econômica que não é sequer brasileira. O ministro Manteiga, corretamente, e a própria presidenta Dilma, tem apresentado a questão cambial como ela é de fato. Não é uma questão da política macroeconômica brasileira. Na verdade, é uma derivação da política macroeconômica de outros países que impactam a nossa economia. E nós temos que considerar essa variável não como algo que impacta negativamente. É um dado da realidade. Temos que lidar com ele. Vamos trabalhar com ele. O que é importante, Arthur, é exatamente identificar que, não obstante a apreciação cambial já venha de alguns anos, a nossa participação no mercado internacional também vem crescendo. E irá crescer esse ano de 2011. O que mostra que esse dado, esse elemento da conjuntura econômica mundial não tem sido capaz de eliminar aquilo que nós temos de mais forte, de mais pujante, que é a combinação de um grande destino, de um destino que é reconhecido mundialmente cada vez mais pelos seus muitos atributos, e uma gestão pública correta, capaz de motivar, de incentivar o nosso empresariado e os nossos trabalhadores para conseguir ampliar essa nossa fatia. Então, nós vamos atingir a nossa meta do Plano Aquarela em 2020, nós vamos chegar a 20 bilhões de dólares em 2020, vamos chegar a 10 milhões de turistas em 2020. A meta para 2020 são 10 milhões de turistas estrangeiros. 10 milhões de turistas, mais precisamente 11 milhões de turistas estrangeiros, entre 10 e 11 milhões, que é dobrar a meta de dobrar 2010, nós tivemos 5 milhões e 100 mil, ficaria algo entre 10 e 11 milhões, e triplicar o ingresso de divisas, chegando ao patamar de 2020 de 20 bilhões de dólares. O turismo tem muito a discussão da qualidade e da quantidade. Todo mundo quer qualidade, claro, mas também espera-se um salto quantitativo de turistas no Brasil. Certo? E tem muita gente esperando que com a Copa e com a Olimpíada isso aconteça. Só acredita nisso? Que esses eventos são determinantes para um salto de quantidade de turistas? Eu tenho total convicção. Em primeiro lugar, pelas experiências internacionais. Outros países conseguiram, o caso da Austrália, por exemplo, é muito referido na literatura como case de sucesso, o que mostra que é possível sim. E nós estamos nos preparando adequadamente para esse desafio, que não se esgota na Copa e Olimpíada.
Na verdade, a Copa e a Olimpíadas são símbolos de um momento especial que o Brasil e a América do Sul vivem, que combina democracia política, crescimento econômico e distribuição de renda. Esse momento se sintetiza nesses dois grandes eventos e nos autoriza a certeza, que não é uma certeza ufanista, é uma certeza científica. Eu tenho responsabilidade como político, como brasileiro, como gestor público, em relação àquilo que eu estou dizendo. Não são gestos ufanistas do Brasil, ame ou deixo, nada disso. É uma crença baseada em números, em dados, em estatísticas, que mostram que nós teremos 600 mil turistas nos visitando durante a Copa do Mundo, 380 mil turistas nos visitando durante as Olimpíadas. Nós teremos bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas provavelmente, nos assistindo pela televisão, nos acompanhando pela internet, esse fantástico instrumento que hoje nós temos à disposição, e isso vai significar uma projeção de imagem que é um legado, eu não ouso dizer mais importante, mas um legado tão importante quanto os legados materiais que nós teremos, a mobilidade urbana, infraestrutura, segurança, aeroportos, portos, metrô, trem, etc., que são legados para o povo brasileiro, para os turistas que nos visitam, e também esse legado de imagem, da afirmação de uma das maiores nações do planeta. A Copa e a Olimpíada vão ser, nós esperamos que venham vitórias esportivas para o nosso país, mas temos o espírito também, obviamente, esportivo de valorizar as outras nações que nós receberemos, mas acreditamos muito nessa grande vitória econômica, da afirmação da nossa nação. Agora, são eventos que estão mais ligados a outros ministérios. O turismo está inserido nas decisões, está sendo ouvido, está sendo consultado. Só acho que o governo e as autoridades que estão envolvidas na execução desse evento estão olhando o turismo como deveria, que é uma grande chance também para esse setor do país? Seguramente. Nós temos a participação do Ministério do Turismo nas duas instâncias de governança mais importantes da Copa do Mundo, que é o Comitê Gestor da Copa, e mais importante do que isso, chamado GECOPA. O Ministério do Turismo faz parte do Comitê Gestor, que são 17 ministérios, e o Ministério do Turismo faz parte do GECOPA, que é o Grupo Executivo da Copa. E o Ministério, que é o núcleo executivo de onde emanam todas as políticas. E na estratégia, inclusive traçada pelo ministro Orlando, pelo Ministério do Esporte, a questão do turismo figura com grande destaque. Nós já fizemos uma parceria muito virtuosa, muito exitosa, com a Casa Brasil, que nós realizamos na África do Sul. Vamos fazer a Casa Brasil em Londres, nas Olimpíadas do próximo ano. Então nós temos um clima de total interação, e o Ministério do Turismo e a Embratur participam com muito destaque disso, e esse é um elemento hoje central na nossa estratégia comercial. Agora, o senhor falou lá no comecinho da diversidade do Brasil, mas tem uma diversidade também que não é só de produto, é de exposição, é de acessibilidade. O senhor é do Maranhão, o senhor sabe que o Maranhão, do ponto de vista internacional, não tem a exposição ou a acessibilidade que o Rio de Janeiro tem, ou que a Bahia tem. Como é que é lidar com esses níveis tanto de acesso quanto de exposição, e quando o plano ele escolhe alguns destinos, né, e o reparte da verba é proporcional a quem já recebe bastante turista? Como é que o senhor viu isso, vindo do Maranhão? É importante haver uma estratégia de desenvolvimento regional no que se refere, por exemplo, ao turismo de eventos. Nós realizamos, ano passado, sediamos 275 eventos internacionais, sediados em 48 cidades de todas as regiões. Isso é uma demonstração prática dessa dimensão do desenvolvimento regional. E nós teremos um fato altamente positivo, que é as 12 cidades da Copa se situarem nas 5 regiões do país. E por isso será possível e necessário montar roteiros que contemplem praticamente todos os estados. Quem venha ver o jogo possa ver os aventórios. Sim, nós temos conversado muito com o Fornatur, com o secretário Domingos Leonelli e os demais secretários. Estamos projetando um aumento da verba descentralizada para os estados e propondo, inclusive, uma repactuação dos critérios que já contemplam uma dimensão de igualdade, mas que, ao mesmo tempo, de premiação de eficiência, nós tenhamos também essa perspectiva de usar a verba descentralizada de modo a ativar ainda mais a capacidade indutora das 12 cidades sedes. Um aumento de quantos por cento? A nossa meta é dobrar. Nós temos dobrar a verba descentralizada para os estados. Esse ano eu já acertei com o ministro Pedro Novaes um incremento. Nós estamos esperando uma definição no Fornatur de agosto.
Os secretários estão debatendo o assunto por provocação nossa. E nós vamos, no próximo ano, destinar o dobro da verba para os estados, porque nós acreditamos nessa dimensão federativa da política pública de turismo. Nós precisamos aproximar ainda mais o Ministério. Isso está, inclusive, no Plano Nacional de Turismo, na Lei Geral do Turismo, e é um dos grandes objetivos do Plano Nacional de Turismo que está em vias de aprovação, é exatamente o fortalecimento da gestão descentralizada do turismo. Por isso, vamos fazer de modo coerente esse incremento da verba descentralizada. Certo. Flávio, para encerrar, o que a gente pode esperar da Embratur nesse segundo semestre, nesse resto de ano? Quais são as ações? Quanto dinheiro vai ser investido em publicidade, em promoção? Em que países vocês vão estar? Que grandes eventos? O que a gente pode esperar? Nós vamos participar das grandes feiras internacionais que acontecerão nesse segundo semestre. Nós teremos feiras de grande importância em Londres, em Paris, em Rimini, na Itália, a FIT da Argentina. Vamos participar de todos esses eventos que já estão. Teremos uma ação importante em Nova York, por ocasião da Nova York Fashion Week. E teremos muita ênfase nesse trabalho na América do Sul. Portanto, vamos percorrer o calendário já estabelecido, que é um calendário bem planejado, que se baseia nos países emissores, uma estratégia mais perene, e ao mesmo tempo executando uma estratégia paralela e complementar baseada na América do Sul. E com isso nós vamos chegar, tenho certeza, ao início do próximo ano, anunciando excelentes números e mostrando na prática que o que nós imaginamos que irá acontecer na década de ouro do turismo, de fato tem base empírica, base prática, né? E que nós podemos fazer, devemos fazer e faremos. Nós temos esse grande papel motivador, indutor. A política pública de turismo tem essa dimensão participativa na sua essência. O Estado não executa a política pública de turismo, quem executa é o mercado. O Estado hoje não tem hotéis, não tem companhias aéreas, não tem, no Brasil, não tem agências de turismo. Então nós temos essa grande missão de fazer a nossa parte, infraestrutura, qualificação profissional, e essa missão mobilizadora, a missão de quem acredita, de quem lidera os processos e com isso consegue excelentes resultados para o povo brasileiro. É importante sublinhar isso. Quando nós falamos em números, nós estamos falando em pessoas, nós estamos falando em empregos, nós estamos falando em postos de trabalho, nós estamos falando de regiões que se desenvolvem, nós estamos falando de pessoas que saem do ciclo de pobreza, de exclusão social, nós estamos falando de justiça, de desenvolvimento. E é assim que a gente situa e compreende a política pública de turismo, por isso eu tenho muito entusiasmo de ter essa incumbência dada pela presidenta Dilma e exercê-la em nome do nosso povo. Okay, então, obrigado, Flávio, sucesso aí no seu Muito desafio. obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Essa foi a entrevista com Flávio Dino, novo presidente da Embratur. Obrigado e veja mais notícias também no Jornal Planalto.